Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na epístola escrita por Tiago. Hoje chegamos aí no capítulo de número 5, na última perícope. Nós já tivemos a oportunidade de caminhar aqui com a epístola de Tiago, uma epístola escrita aos primeiros cristãos, com princípios, virtudes recomendadas e que recai sobre toda a cristandade de todo o tempo até o dia da volta do Senhor. Hoje nós vamos ler do verso 12 até o final, verso de número 20. Acompanhe a leitura que farei, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Oremos. Ó Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração. Agora, ó Deus, logo depois de lermos a Tua palavra com o intuito de estudá-la, nós pedimos a Tua direção, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, a edificação que só o Senhor pode nos dar, para que apesar de mim mesmo, o Senhor me use. Apesar das minhas limitações, ó Deus, daquilo que sou, o Senhor possa, com graça, falar ao meu coração e também ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Nos ajude, ó Deus, a compreender a Tua palavra e aplicá-la, de modo que o Teu santo nome seja exaltado através das nossas atitudes e práticas. E desse mesmo modo sejamos abençoados e alvos da Tua bondade. É o que nós clamamos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Querido, nós tivemos aí o privilégio de caminhar na carta de Tiago e de sintetizar junto com os irmãos o fato da preocupação de Tiago em apontar de uma maneira bem simples e clara o que é a verdadeira religião. De certa forma, então, a carta de Tiago ele vai responder a seguinte pergunta: como saber se a sua religião é verdadeira ou falsa? Como saber se a sua religião é vã, se ela é vazia? É assim que ele vai trabalhar desde o primeiro capítulo. Depois, se você der uma olhadinha aí comigo, no capítulo 1, ele já usa, inclusive, essa expressão quando diz no verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? A sua religião é vã. E aí ele vai dizer que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é uma religião que revela em prática aquilo que se crê.
que demonstra aquilo que você acredita nas suas atitudes, nas suas posturas. Se nós observarmos o capítulo 2, verso 12, ele vai dizer assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, proceda de acordo com aquilo que você prega, de acordo com aquilo que você fala. A verdadeira religião, ela precisa ser uma somatória entre aquilo que você crê com aquilo que você vive, com o jeitão que você anda. Irmãos, nós estamos vendo a cada ano o chamado crescimento evangélico na nossa nação. Mas você não vê mudança suficiente em nenhuma instância da nossa nação. Porque as pessoas se dizem cristãs, até entendem as doutrinas da graça, mas não vivem de acordo com essa doutrina. Alguns se dizem cristãos simplesmente para tirar benefício disso. E Tiago vai então nos exortar, dizendo, olha, se a sua religião é vã, se a sua religião é vazia, se ela não é verdadeira, se ela não está de acordo com o padrão que o próprio Jesus nos ensinou, não vale nada, hein? Você é apenas ouvinte. Ele mesmo vai nos chamar a atenção para o fato de que devemos ser não apenas ouvintes, mas praticantes. E é nesse sentido que a sua carta tem como objetivo nos conduzir a saber se a nossa fé de fato é bíblica. Ou como ele diz aí no verso 27, né, é pura, sem mácula. E aí nós estudamos que o contexto que Tiago vai ensinar isso à igreja é num contexto de perseguição. É num contexto de tribulação, é num contexto de provação. Justamente para alguém dizer assim, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que buscar a prática do bem, quando está tudo tranquilo na minha vida. Agora, se eu tiver em dificuldade, perseguição, provação, tribulação, aí agora não. O capítulo 1 de Tiago é justamente para dizer que as provações têm um caráter importante na nossa formação, na nossa maturidade. E por conta disso, nós devemos viver como cristãos autênticos, mesmo debaixo da provação, da dificuldade, da adversidade, das situações mais adversas, e com alegria ainda. E é dentro desse contexto, então, que nós vimos no primeiro capítulo da Epístola de Tiago, que nesse contexto de perseguição e dispersão dos crentes, esses crentes foram encorajados a permanecerem firmes, apesar das provações. Provações estas que são usadas por Deus para nos conduzir à perseverança, à própria perseverança, à dependência de Deus e a uma fidelidade cristã, ou seja, uma característica de verdadeiros cristãos. E é sobre esse tema que nós já temos estudado aí há algum tempo, né? De um modo bem simples, usando exemplos do Antigo Testamento. Tiago, então, nos fala sobre as características de um verdadeiro cristão. E esse é o tema que nós temos trabalhado já aí há um mês e pouco, né? Então vamos relembrar quais são essas características. A primeira delas, que nós já estudamos, é que o verdadeiro cristão ele não faz acepção de pessoas. Segundo o verso 9 do capítulo 2, inclusive, isso é pecado. Lembrando aqui que ele está falando mais especificamente ao judeu, e o judeu considerava todos os gentios como cães. E que a salvação era apenas deles. E às vezes nós, como cristãos, assimilamos um pouquinho desse farisaísmo, né? Nós olhamos para as pessoas que estão na igreja de um modo diferente para as pessoas que ainda não estão. Nos esquecendo que antes da graça nos alcançar, nós éramos iguais ou até mesmo piores que esses que estão lá fora. Então não faz acepção de pessoas. Segundo, possui uma fé operosa, uma fé que produz obras, boas obras. A terceira característica que estudamos é que o verdadeiro cristão, ele não vive na prática do pecado, como diz João. Ou como diz Tiago, ele luta contra as próprias cobiças, as inclinações da própria carne.
Nós vimos também que o verdadeiro cristão, ele se submete a Deus como o único juiz. Ele não procura vingar a si mesmo. Ele sabe que Deus é o Deus soberano que vai dirigir todas as coisas. Ele submete-se a Deus como o único juiz em relação ao futuro, onde ele diz, se Deus quiser, não somente viverei, mas farei isso ou farei aquilo. Ou vou para tal lugar e venho para tal lugar. Depois nós estudamos, inclusive, que ainda como característica do verdadeiro cristão, ele suporta com paciência ou perseverança as dificuldades da vida até o dia final. Ele não desiste da fé. Ele começa a carreira e vai até o fim. Ele não para. Ele não desiste da fé cristã. Porque ele sabe que existe uma promessa maior. E ele foca essa promessa maior. Pode estar dando tudo errado agora. Mas ele sabe da promessa da vida eterna e o foco vai estar nisso. Por isso ele permanece firme, perseverante, aguardando essa promessa final. E hoje, tratando dos versos 12 a 20, na verdade, quis dizer 9, mas é 20. O cristão verdadeiro, ele mantém um procedimento reto na vida. É dessa maneira que ele vai fechar a sua carta, da mesma forma que o apóstolo Paulo faz em outros momentos, trazendo várias virtudes recomendadas. Mas que, sintetizadas, nos aponta para essa realidade. O cristão verdadeiro, ele mantém um procedimento reto, ele tem uma moral, ele tem uma ética, ele tem um padrão. O mesmo cristão aqui de Araraquara deveria ter as mesmas posturas de um cristão em qualquer lugar do mundo. Porque isso tinha que ser modelo. Porque se seguimos a Cristo, devemos andar como Ele andou. E aí, tratando mais especificamente dessa última característica, irmãos, que o verdadeiro cristão ele mantém um procedimento reto, nós podemos olhar aqui no capítulo 5, então, do verso 12 a 20, que é o fechar de toda a argumentação de Tiago. Por isso ele diz, partindo aí para o encerramento da carta, ele fala, acima de tudo aquilo que já foi dito, que são características necessárias para o verdadeiro crente, isso tem que estar em destaque na sua vida. O que ele vai falar agora, a partir de agora, tem que ser algo extremamente visível no seu dia a dia. Por isso ele começa, acima de tudo, porém, e aí mais uma vez ele usa a expressão, meus irmãos, para chamar a atenção para os seus ensinos, ele passa a tratar então dos últimos ensinos e virtudes característicos de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Veja que ele ainda usa situações do cotidiano. Os votos, os juramentos do dia a dia, fazendo uma alusão ao ensino claro que Jesus trouxe e que nós lemos aqui no culto, registrado lá em Mateus capítulo 5, dos versos... Está tudo com Alzheimer já. Esquece tudo que se fala. Mateus 5, 33, 37. Nós não lemos isso aqui hoje? Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo céu, porque é o lugar de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém. Lembra? Ele toma esse ensinamento de Cristo e começa a dizer isso como o principal argumento das características que tem que vir para daqui para frente. Ele trata, então, das posturas esperadas de um verdadeiro cristão. Vejamos quais são elas. Como que você mantém um procedimento reto, um procedimento puro, um procedimento sem mácula. Vamos lá. Ele vai dizer, então, que o verdadeiro cristão, ele mantém um procedimento reto nas palavras, nos votos e no juramento. O verso 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em
juízo. Veja que aqui está um paralelo, ele já tratou disso em outros momentos, mas a ideia é que o verdadeiro cristão, ele tem um procedimento reto naquilo que ele fala. A sua palavra vale mais do que o fio de bigode. Antigamente, não era assim que o pessoal falava, não, fazia um combinado, dava um fio de bigode. A palavra vale mais que o fio de bigode. A palavra do crente é sim, o não é não. Em qualquer área. Eu prometo te amar, te respeitar, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na beleza e na feiura. Porque está tudo no pacote. Aí depois de alguns anos você fala assim, estou precisando fazer um consórcio, trocar de mulher. Seu voto é para ser para sempre, meu amigo. O seu sim é sim. Seus relacionamentos comerciais. Fulano, eu vou te pagar dia tal. Você pode fazer para mim? Posso. Você vai pagar dia tal? Dia tal. Aí chega o bendito dia tal. Você paga? Não paga. Isso não deveria ser característica do cristão. Sua religião é falsa. Porque o seu sim tem que ser sim. Permita aqui um parênteses. Eu encontrei um senhor dia desse. Ele falou assim, perguntou quem eu era, falei que era pastor. Ele falou assim, crente é complicado, hein? Eu falei, é verdade. Lá no Vale do Sol, o senhorzinho que eu conversei lá no Vale do Sol, a Duda sabe da história. Aí ele contando uma história, ele falou assim, então eu vendo verdura. E eu fui vender verdura para uma crente, e ela falou assim, eu te pago depois. Eu falei, tudo bem. Dei a verdura para ela. Aí voltei no outro dia, ela falou assim, sabe que dia que eu vou pagar o senhor? Dia de São Nunca. Isso que a crente falou isso para ele. Você é cristão? Não, não é. Aí ele falou, tudo bem. Era outubro. Ele esperou o dia de Todos os Santos e foi lá. Sério. Aí ele disse para mim, fui lá e fiquei lá. Falei, não vou, hoje é dia de Todos os Santos. Se tem o São Nunca, hoje é dia dele também. E eu vou ficar esperando aqui, até o marido da senhora chegar, quem tiver que chegar, para a senhora pagar. Porque a senhora comeu a minha verdura. Olha a situação que teve que chegar, irmãos. Sendo que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Então o verdadeiro cristão, ele mantém um procedimento reto nas palavras, nos votos, nos juramentos. Tiago, como Jesus, não está proibindo o juramento, mas sim o falso juramento. Lá em Mateus, isso fica mais claro, né? Quando nós lemos lá, Mateus 5,33, eu vou só citar aqui para você. Jesus diz, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Esse é o foco. Porque era muito comum esse jurar falso ou jurar em nome de alguém para não cumprir depois. O verdadeiro cristão, segundo Cristo e segundo o próprio Tiago, ele tem um procedimento reto nas palavras, votos e juramentos. Sabemos que para o judeu, usar o nome de Deus em vão, em muitas vezes era entendido de um modo literal. E não como um princípio moral para manter um procedimento reto. Quando você vai lá para os 10 mandamentos, você diz, não useis o meu nome, não usarás o meu nome em vão. E aí o judeu entende isso como se fosse literal. Então ele não fala o nome Deus. Inclusive você pega um texto, mesmo um judeu, hoje, que vai escrever em português, ele põe o D, não põe o Ezinho, põe um apóstolozinho, o S. Porque ele não pode escrever o nome Deus. Porque isso seria usar o nome de Deus em vão, na cabeça dele. É por isso que o judeu, ele, nas suas orações, e nós vemos isso em muitos momentos, na própria Escritura, ele chama Deus de o Altíssimo, o Eterno, o Grandioso, o Soberano, o Majestoso, para não usar o nome Deus. Não é disso que a lei tratava. Princípio moral que ainda está em vigor. Porque Jesus cumpriu a lei cerimonial, mas a lei moral continua valendo.
Não usar o nome de Deus em vão é justamente saber que pelo fato de você ser um cristão, pelo fato de você ser um servo de Deus, se você fala que vai fazer e não faz, você está manchando o nome dele. O verdadeiro cristão, ele tem um procedimento reto nas palavras, votos e juramentos, porque ele sabe que a palavra dele reflete o caráter do próprio Deus. Não é assim que acontece no seu dia a dia? Lá no seu convívio, se um crente fala alguma coisa e não faz, o outro fala, e diz que é crente. Não é assim? É desse jeito. Vê se ele fala assim, e diz que é católico, e diz que é macumbeiro, e diz que é espírita, e diz que é budista. Não, agora se é crente, fala, e diz que é crente. Porque aquilo que você faz e deixa de fazer, fere e mancha o nome do Deus que você diz servir. Por isso, como característica do verdadeiro cristão, a sua palavra, ela é reta. Sim, sim, não, não. A palavra do cristão basta. Sim, sim, não, não. Ainda como característica do verdadeiro cristão, que mantém um procedimento reto, além nas palavras e juramentos, nós vamos ver isso no verso 13 a 15, que ele mantém um procedimento reto no socorro aos necessitados, na tratativa com aqueles que precisam de ajuda. Veja aí o que diz o verso 13. Está alguém doente, ou está alguém entre vós sofrendo? Faz oração. Ou seja, sempre tem uma reação em favor do necessitado. Está alguém alegre? Adore, cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame lá os presbíteros, para que faça oração sobre ele. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Nós vemos aqui que Tiago, inclusive, diz a respeito de ungido com óleo, porque, como eu disse, bem no início ainda da era cristã, ele está conversando ou falando aos judeus cristãos que estavam sendo perseguidos, ele não trata nem dos gentios aqui ainda. E por isso ele usa ainda algumas práticas dentro desse período de transição. Mas não que é uma ordem para você fazer. Mas porque o foco, ele vai dizer depois, quando cita o exemplo de Elias, que o foco é na oração da fé. E não o óleo propriamente. Mas voltando aqui à questão, irmãos, o verdadeiro cristão, ele mantém um procedimento reto no socorro ao necessitado. Ele tem empatia no convívio fraternal. E essa empatia no convívio fraternal é uma característica do verdadeiro cristão. Ele sabe respeitar o momento e demonstrar amor e apoio aos irmãos. Foi o que nós lemos lá em Romanos, capítulo 12, do verso 9 ao verso 15. Texto, inclusive, que o diácono Roberto também citou hoje pela manhã, na devocional. E me permite aqui uma consideração. Na leitura que ele estava fazendo, um dos versos, verso 15, ele vai dizer, alegrai-vos com os que choram e chorai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ele fala, isso aqui é mais fácil. Não sei se você se lembra disso. Ele citou. E nesse ponto eu discordo dele, porque não é mais fácil não. Porque é justamente desse ponto que Tiago está dizendo. Irmãos, chorar com os que choram não é simplesmente o lamento. Ó, você viu, fulano perdeu o emprego. Coitado, hein? Tá bom. Ó, mas não esqueça, hein? Sábado que vem tem churrasco lá em casa, porque a gente está empregado ainda. Isso não é chorar com os que choram. E se alegrar com os que se alegram, é mais difícil ainda. Por conta da nossa inveja. Ó, o fulano passou no vestibular. Miserável. Que bom, né? Que bom. Nossa, qual que foi? Federal? Mas essa aí, né? Essa federal aí. Hoje em dia, federal não vale nada. Difícil se alegrar com os que se alegram. Ou então a gente fala, eu estou muito feliz por você. Com a inveja miserável. O fulano trocou de carro. Ele está roubando esse infeliz. Que bom, que bom.
É nesse sentido que Tiago está dizendo. Não é fácil, irmãos, muitas vezes. E principalmente se é o seu irmão, se é a sua irmã. Se é o seu cunhado, então, pelo amor de Deus, se alegrar com o sucesso do seu cunhado é uma loucura para muita gente. Mas é nesse sentido que Tiago está dizendo, olha, o verdadeiro cristão ele tem um procedimento reto. A alegria dele é verdadeira. Quando ele se alegra com alguém, é reto. E quando ele se entristece pela situação adversa de alguém, ele realmente está triste. Não é da boca para fora. Veja, o foco nos juramentos é, o que é proibido é o juramento da boca para fora. Na relação do socorro ao necessitado, o que está sendo proibido é a mesma coisa. A expressão de um sentimento da boca para fora, que não revela de fato aquilo que está no nosso coração. Será que nós temos de fato conseguido nos alegrar com os que se alegram? Quando alguém te conta alguma coisa boa, ou posta lá na rede social, você já fala assim, porque a rede social não te escuta, né? Então você fala, ai, que miserável. Cara, olha aqui. Está comendo salmão hoje, eu aqui no quiabo com ovo. Como que eu vou me alegrar com ele? Tiago está dizendo, se você é um cristão, não só suas palavras têm que ser retas, mas os seus sentimentos. O conhecimento doutrinário, irmãos, deve nos conduzir a uma prática de vida que busque o bem e não o mal, como lá em Romanos nos é ensinado, auxiliando os nossos irmãos nas suas necessidades e vitórias. Eu olho para o triste e o consolo. E eu olho para o alegre e o apoio. Talvez a gente consiga fazer isso de uma maneira assim natural com os nossos filhos. Como que a gente se alegra com o avanço dos nossos filhos? Né? Ou dos nossos netos. Mas esse mesmo sentimento que nós temos pelos avanços dos nossos filhos e netos deveria ser o sentimento para com todos. É disso que Tiago está falando. Palavras sem falsidade, sentimento sem falsidade. Chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Está alguém sofrendo? Faça parte desses momentos. Seja alguém que vai socorrer esse necessitado. Está alguém precisando de visita? Chama lá os presbíteros, vão lá e faça oração com ele. Ou seja, demonstre esse sentimento verdadeiro. Ainda tratando aqui, irmãos, verso 16 a 18, o verdadeiro cristão mantém um procedimento reto na confiança e fé. Veja o que diz o verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aí ele vai usar o exemplo de Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. O exemplo de Elias aqui é um exemplo de verdadeira confiança e fé. E ele vai usar esse padrão de Elias, mostrando que como cristãos, nós somos exortados a possuir a postura de Elias, com uma oração de fé, uma oração humilde e justa, uma oração constante, ele vai dizer, com instância, e uma oração confiante na ação de Deus. É disso que ele está falando. Um procedimento, irmãos, reto na sua confiança, não ter uma fé dobre, inconstante. E é isso que nós vemos em muitas pessoas que se dizem cristãs. Dependendo da situação, ela está tudo bem. Acontece um negocinho qualquer. Ela já desaba na fé. Ela já desaba
na confiança. Irmãos, eu sou constantemente impactado pelo testemunho de vida de talvez, dos nossos melhores pastores contemporâneos. Reverendo Ronaldo Lidório. Eu tive a oportunidade de estar com ele em alguns momentos da minha vida, quando eu era ainda diretor da PMT, em conversa, em reuniões, alguns almoços. Eu não sei se você conhece o Reverendo Ronaldo. Alguns irmãos já teve, inclusive, o privilégio de ouvi-lo pessoalmente, né, pregações a respeito dele, e ele está agora lutando contra o câncer. Mas a postura daquele homem de Deus é algo fantástico. Ele, no leito do hospital, ele ainda consegue gravar uma mensagem que me pastoreia. Uma mensagem que me edifica. Que faz com que eu olhe para mim mesmo e diga assim, eu preciso melhorar. Porque é um exemplo de confiança e fé. E quem conhece a história do Reverendo Ronaldo, sabe de tantas e tantas situações adversas que ele já passou na vida. Ele já deve ter morrido já umas 3, 4 vezes. Por conta dos anos que ele ofertou ao Senhor na África e nos anos que ele ofertou ao Senhor no trabalho com os indígenas no norte do país. Mas é um homem que é um exemplo de confiança e fé. Como Tiago usa o exemplo de Elias, dizendo, olha, ele é um homem como nós. Eu uso, inclusive, o exemplo do Reverendo Ronaldo para inclusive, você orar por ele. Mas dizendo também, é um homem como nós. E que mesmo passando por uma situação, mais uma, de dificuldade, consegue trazer uma palavra de conforto, de alento, de fé, de confiança àqueles. Isso tinha que ser uma característica dos cristãos. Não abalar a nossa fé e a nossa confiança, mesmo diante de toda e qualquer tribulação ou dificuldade. Afinal de contas, irmãos, a promessa final é inigualável. Nada se compara a ela. Dentro desse procedimento reto na confiança e fé, nós vemos que a vida de oração é uma grande demonstração de que confiamos em Deus no seu poder. Ou seja, o crente, o verdadeiro crente, ele deseja orar. Ele tem prazer em falar com Deus, irmãos. E eu não tenho visto isso como comunidade. É incrível que se porventura você ficar doente e tiver que fazer um tratamento, você deixa tudo para fazê-lo. Você muda os seus horários, você pega lá um amigo para te cobrir. Ou seja, a gente faz o que tiver que fazer. Perde o dia de serviço. A gente faz. Para passear, a gente se organiza. Aí quando nós falamos, vamos retirar não é nem 1 hora, são meia hora de oração por semana. Ah, não dá, não tem como. Ah, ixi, complicado, hein? Que dia que é mesmo? Você falou quarta? Ah, não, quarta-feira. Ainda mais que tem jogo da Copa. De quarta-feira tem jogo. E o senhor, aí depois o senhor já emenda o estudo, aí o senhor acaba, sei lá eu que hora. Não dá nem para pegar o hino nacional. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele tem um procedimento reto, na confiança em Deus, e ele ora com instância, com fé, com dedicação. O exemplo aqui, o padrão para você seguir é o padrão de Elias.
Se você não tiver no padrão de Elias, segundo Tiago, está faltando alguma coisa. E Tiago puxa Elias para baixo e fala, olha, ele era homem como nós. Para provar que ele sendo homem como nós, se teve essa postura reta na confiança e oração, você também pode ter. Além de uma prática, né, que cura, o confessar uns aos outros aqui o pecado aponta para o fato de que todos somos pecadores e portanto devemos ser humildes em nossa oração. Ele não está falando aqui de confessar uns aos outros se você fazer um confessionário comunitário. Né? Você chegar para todo mundo e falar assim, ó, eu passei no sinal vermelho, viu? Xinguei em pensamento meu professor. Não é isso. Mas é pessoas com quem você pecou. Confessar o pecado uns aos outros é você reconhecer o pecado que você fez em relação a alguém e dizer, fulano, eu pequei contra você. É esse confessar que Tiago está nos ensinando. E isso tem um poder de... O quê, meu irmão? Lê aí, então. Verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes... A falta de pedir perdão e de perdoar adoece. E muitas vezes nós estamos aí, sendo comidos por dentro, tão somente porque guardamos rancor no nosso coração. O verdadeiro cristão não faz isso. Ele, fulano, eu pequei contra ti, me perdoa. Eu não devia ter feito isso. Tem que ser uma prática comum. Vamos caminhar mais um pouco por causa do nosso tempo. O último ponto, ou subtema. O verdadeiro cristão mantém um procedimento reto no socorro espiritual. Não apenas no socorro ao necessitado. O fulano está triste, o fulano está alegre, está precisando de alguma coisa, está doente. Mas no socorro espiritual. Veja o que diz o verso 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da fé, e alguém o converter, veja que ainda é uma utilização de um termo na transição, né? Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Ele não está falando aqui, irmãos, da essência da conversão, porque nós sabemos que quem nos convence do juízo do pecado e da justiça é o Espírito Santo, que a obra salvífica é uma obra extremamente monergista, somente é uma ação de Deus. Mas o que Tiago está dizendo, dentro da fé que gera obras, é que eu me preocupo com a vida espiritual do meu irmão. Eu vejo que ele está perdido, que ele está num caminho de morte, num caminho de destruição, e eu faço o que tiver que fazer para salvá-lo. Se eu tiver que chorar com ele, eu vou chorar com ele. Se eu tiver que confrontá-lo, eu vou confrontá-lo. Mas eu não vou sossegar até apresentar a ele o caminho da salvação. Nós perdemos, irmãos, aquilo que Oswald Smith chama de paixão pelas almas. Nós vemos o nosso cônjuge desviar da fé, e isso não nos incomoda mais. Nós vemos os nossos filhos e filhas se desviando da fé,
E nós, inclusive, damos uma empurradinha. Vai curtir a vida. Nós incentivamos e até pagamos para que eles tenham experiências que vão conduzi-los para longe de Deus. Você paga excursão para ele na escola, para ir para a Disney. Como se o Mickey pudesse salvá-lo. Mas aí quando fala, vai ter um acampamento de adolescente na igreja, vamos investir nisso. Não, tá caro, hein? Puxa vida, hein? Sou miserável. Você vai gastar o que você tiver que gastar pela alma do seu filho, cara. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Porque filho de crente não nasce crente. Filho de pastor não nasce crente, como muitos de vocês pensam. E nós temos que, como diz aqui, conduzi-lo a mostrar que o caminho está errado, que ele está perdido. E nessa instrumentalidade ser usado por Deus para converter o pecador do seu caminho errado e cobrir multidão de pecados. O verdadeiro crente, ele tem um procedimento reto no socorro espiritual, irmãos. Ele não sossega. Eu não sei como que você pode dormir sabendo que os seus parentes vão para o inferno. Isso deveria te incomodar. E o que é pior, aqueles que um dia já andaram conosco e que se desviaram, esse é o contexto, se desviaram da verdade. E a gente simplesmente fala, que vá. Procedimento reto. Como verdadeiros discípulos, nós estamos focados na missão de fazer discípulos, como diz Mateus 28. Isso não está relacionado apenas com evangelismo, irmão. Sair para um semáforo qualquer com a plaquinha dizendo Jesus te ama. Mas isso trata de discipulado. E discipulado é um negócio que leva tempo. Significa que você vai ter que gastar tempo e às vezes recursos. Significa caminhar junto, significa ensinar a verdade, significa acudir às vezes que deslizar ou que escorregar. Esse mesmo intento. Judas, o irmão de Tiago, filho de Maria, escreve assim na sua epístola, no verso 22 e 23. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos e em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Mas de igual forma ele diz, compadecei-vos dos que estão na dúvida, aqueles que desviaram da verdade, segundo Tiago. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. O verdadeiro cristão, ele mantém um procedimento reto no socorro espiritual. Ele é um agente de Deus para socorrer aqueles que estão na dúvida e para alcançar aqueles que se desviaram da verdade, como instrumentos de restauração, de reconciliação, como o apóstolo Paulo diz. Ou como o próprio Senhor Jesus nos ensina, de ir atrás do tesouro, ir atrás da ovelha perdida, ir atrás da dracma perdida, ir atrás do filho perdido. O verdadeiro crente, ele faz isso. O cristão autêntico exerce o seu sacerdócio real, proclamando e ensinando as virtudes de Deus, como 2 Pedro nos ensina. Nós sabemos, irmãos, que o meio para a salvação é o Evangelho. Sabemos que o agente é o Espírito Santo, mas os instrumentos somos nós. O ensino da verdade associado à compaixão, ou seja, o ensino da doutrina associado com amor, com esse acolhimento,
é um instrumento de unidade, de edificação e de preservação da fé no coração dos outros. Como verdadeiro cristão, você tem que ter um modo ou um procedimento reto, um modo de agir reto. Nas suas palavras, nos seus sentimentos, na sua constância de fé e confiança e na instrumentalidade para ajudar o que está na dúvida ou que se desviou da verdade. Concluindo, Tiago nos exorta dizendo que, como servos do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, nós devemos possuir algumas características. Características essas que comprovam que somos verdadeiramente cristãos e não apenas alguém que se diz ser. Como cristão, nós não devemos apenas suportar as provações e dificuldades, mas também viver de modo digno, procedendo de maneira que a nossa fé fique confirmada. Dentre as características que Tiago lista, nós já vimos que o verdadeiro cristão não faz acepção de pessoas, pois isso é pecado. Possui uma fé que gera obras, porque senão isso é farisaísmo. Luta contra as próprias cobiças, promove a paz entre os irmãos e com Deus. Submete-se a Deus como único juiz para agir em retidão nos relacionamentos e na vida. Suporta com perseverança até a vinda de Jesus e mantém um procedimento reto na vida e no convívio com os demais. Para Tiago, a verdadeira fé e doutrina não podem apenas ficar na esfera do conhecimento. Precisam ser expressadas de modo prático, em boas obras. Obras que glorificam o nome de Deus e que são manifestadas pelas virtudes dos verdadeiros discípulos de Jesus, que no dia a dia revelam-se servos obedientes e tementes a Deus, através de uma vida de resiliência, paciência, perseverança, ética, fé, fidelidade, confiança e amor. Apesar dos sofrimentos e das tribulações. Que possamos ser achados, irmãos, como verdadeiros crentes. Que a nossa religião, de fato, seja a verdadeira religião. Pura e sem mácula. Que demonstre através das nossas práticas do dia a dia, na disposição correta em servir, aquilo que de fato cremos e que pregamos. E que o Senhor assim nos use, nos abençoe, para que apesar das provações e tribulações que porventura possamos experimentar, continuemos agindo de modo a glorificar e exaltar aquele que nos salvou até o dia final. Amém?